Lindas, meus amados, sejam bem-vindos a Entre a Casa Sua, que o Senhor te ministre. Lembrando que você não é inscrito, precisa se inscrever aqui no canal. Para você que quer ter um atendimento, falar comigo, conversar comigo, você precisa me seguir lá no Instagram, ser inscrito aqui no canal, me chamar lá no direct, que lá eu tenho um contato só para atendimento aqui do canal, tá bom? Essa é a segunda parte do vídeo que eu falo sobre por que eu permaneci muitos anos no deserto. Eu passei por um longo deserto que quando eu achei que eu estava saindo do deserto, na verdade, eu ainda estava no deserto. Porque eu idealizava que Deus iria restaurar o meu casamento naquela época da minha forma e do meu jeito. E Deus estava provando a minha fé. E eu comecei a oscilar muito no deserto, né? Um dia eu tinha fé, um dia eu não tinha. E aí as notícias chegavam o tempo todo e eu me balançava, aquilo me estabilizava, e aí eu barganhava com Deus, brigava com Deus, falava: Deus, você não tá me ouvindo, por que eu oro, jejuo, faço propósito, nada tá acontecendo? E aí todas as notícias que chegavam no meu ouvido me destabilizavam emocionalmente. E aí todas as vezes que ele vinha pegar o nosso filho, as atitudes dele me incomodavam de uma maneira assim absurda. Se ele fazia uma tatuagem, se ele falava oi, bom dia, boa tarde, o que ele falasse ou não me incomodava. E como ele vinha e trazia um M, Deus tratou comigo de uma forma muito real. Porque Deus tratou comigo, não foi fugindo do problema, da situação e do problema. Foi me deparando com um problema que Deus me curou. E enfrentando. E quantas vezes eu fechava o portão da minha casa e ia pra casa chorar, assim, no início do meu deserto, porque eu sofria com as atitudes dele, porque ela vinha, né, junto, no mesmo carro, né, e aí o meu filho, ele saía correndo pro colo do pai, né, e as atitudes me incomodavam, porque eu sempre tava esperando algo dele, só que eu não tinha mais nada o que esperar, né, ele já tinha me traído, ele já tinha saído de casa, ele já estava já há um bom tempo, porque ele saiu de casa e ele, logo depois do nascimento do nosso filho, ele foi morar com ela. Então, assim, como ele foi morar com ela, eu não tinha mais nada o que esperar, né? Então eu sempre esperava algo, né? E aí ele frequentou minha casa durante um ano, quase um ano, que meu filho ainda mamava, né? Porque eu tava grávida de 5 meses na época quando ele saiu de casa. E 5 para 6 meses, como foi na véspera de Natal, né? Então eu me lembro bem. E aí ele frequentou a minha casa, e nesse processo dele frequentar a minha casa, foi um tempo que eu ainda queria o de volta, eu orava pela restauração de casamento, e eu segui algumas instruções de 2 amigas minhas que me ajudaram nesse processo, que eram mulheres de Deus, que oravam comigo. E aí eu sempre tentava agradá-lo quando ele chegava na minha casa. Eu sempre tava fazendo aquele café da manhã, às vezes eu mandava uma mensagem pra ele: vem tomar café com a gente, tentando atrair ele pra gente. Deixei a casa toda arrumadinha pra que ele visse que as nossas fotos estavam ali ainda. E aí eu nunca tive relação sexual com ele, porque eu entendi de Deus pra minha vida que eu precisava me santificar, que eu não era amante, que eu não era outra, que eu era a esposa, então eu tinha que me colocar no lugar de esposa. E esposa era me santificar no processo que ele estava tendo relações sexuais com outra mulher fora do casamento, né? Que é uma mulher que foi amante dele durante um tempo. E aí, durante esse processo que ele frequentava a minha casa, eu tentei ser a esposa, né? Eu ligava pra ele pra procurar saber se eu iria comprar alguma coisa pra casa. E durante um processo eu fui entender que tudo que eu tava fazendo não tava adiantando. E quanto mais eu fazia, mais afastado ele ficava. Quanto mais eu tentava agradá-lo, mais longe ele estava de mim, e parecia ficar sempre cômodo aquela situação. E aí eu fiz um propósito com Deus de 40 dias e falei: Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento. Isso depois de um tempo, mais de um ano de deserto. E no primeiro ano ele frequentou, né, ele foi na festividade do meu filho. Eu fiz a festa de um ano, que eu fiz a festa, e aí eu fiz questão com que ele fosse pra gente tirar foto, acreditando que ele iria voltar nessa época, e olhar o filho, e olhar a festa, e falar: não, eu vou voltar pra casa. E quando eu fiz um propósito com Deus 40 dias, eu falei: eu não aguento mais esse sofrimento, tudo que eu tô fazendo não tá funcionando, tudo que eu tô fazendo não tá adiantando. Eu entrei no propósito, e quando acabou o propósito, no dia que acabou o propósito, o oficial de justiça bate na minha porta
com um pedido de divórcio que eu tinha que comparecer. Aquele dia eu detonei, chorei, sofri, passei uma noite em claro, briguei com Deus, falei que Deus não estava agindo, enfim. E aí ali o Senhor, ele começou a falar assim comigo: eu estou trabalhando, você precisa aprender a descansar. O trabalhar é meu e não é seu. E eu barganhando, brigando com Deus, e enfim. O tempo foi passando, aí chegou o dia da audiência, né? E foi pra mim devastador também, não foi fácil, porque eu não queria assinar aquele divórcio. E aí eu tive que assinar, porque hoje se o homem ele for pro litigioso, você não precisa da sua assinatura, então eu não tinha o que fazer. E eu falei com o Senhor: Deus, eu não queria assinar, eu não concordo. O que o Senhor fala comigo? E Deus falou: assina, porque eu estou trabalhando. Se eu tiver que entrar nesses papéis e mudar toda uma história, eu vou mudar. Porque sou eu que entro no fórum, sou eu que trabalho nesses papéis. E Deus começou a me ministrar. Cheguei no fórum, o Senhor lá falou comigo. No banheiro do fórum usou uma pessoa e Deus falou comigo: eu estou trabalhando, assina esse papel, descansa. Só assim você vai aprender a descansar. E ali eu assinei com muita dor, vim pra casa dilacerada, como se a minha vida tivesse acabado. E eu vou te contar o porquê que eu permaneci muitos anos no deserto. Isso também fez parte do processo da minha demora. E eu simplesmente, quando passei uma noite em claro, orando, Deus me ajuda que eu quero morrer, eu vou morrer porque eu assinei o divórcio, agora acabou, eu vou seguir minha vida, aquelas coisas questionadoras que a gente faz. E aí depois passou-se um tempo, o Senhor falou comigo: os murmuradores não receberão a restauração do seu casamento. Estranho, né? Talvez eu te falar isso, que eu recebi isso de Deus. Por que eu fui entender que a murmuração, ela atrapalha todos os processos de Deus e ela impede a restauração? Porque a murmuração é a oração do diabo. A murmuração é para quem não crê no agir do Senhor, né? Que tudo o mal que vem sobre nós, assim como Jó falou, né? Que você vê que na vida de Jó, Deus restituiu 100 vezes mais aquilo que ele havia perdido, que na verdade ele não perdeu, Deus permitiu. E às vezes o mal vem sobre nossas vidas e a gente começa a questionar, porque a gente só quer ver o bem. E Deus, ele permite até que o mal venha, nos assole, para que a gente venha a ter fé, a confiar. E aí o Senhor começou a falar comigo: a partir de agora você precisa aprender a confiar. E a partir dali eu passei a não murmurar mais. E em todo o mal que vinha sobre minha vida, eu confiava. Ainda que aquilo ali fosse devastador para mim ou me fazia sofrer no início, eu confiava. E aí eu fechei a porta da murmuração, fechei a minha boca, parei de falar da minha vida para os outros, parei de perguntar em fulano, beltrano, ciclano sobre a minha situação, e eu comecei a entrar num tempo de descanso no Senhor. E eu fui me encher. Fui me encher do Senhor, e fui me encher da obra, e fui me encher da palavra, e eu fui aprender a descansar. Esse é o segredo para você vencer esse deserto de longo tempo aí que você está vivendo, de longos anos. Para de ser uma pessoa questionadora, para de ser um homem questionador, para de ser uma mulher murmuradora, para de ser uma mulher reclamona e começa a confiar no agir do Senhor. Lembrando vocês que estaremos com o nosso congresso esse ano. Eu passarei por 3 lugares, 3 estados, que será o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A Bahia será em Morro de São Paulo. Estaremos com o nosso congresso para você que quer participar, mulheres. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar e deixar o seu e-mail nessa descrição para que você possa fazer parte desse congresso. O congresso é para você que quer uma restauração pessoal, quer ser liberta da vida que você tem vivido, passou por agressão, por rejeição, por abandono, por traição. Esse congresso é para você. Então, se você faz parte de algum estado desse aí, se liga, entra aqui nessa descriçãozinha que eu vou deixar aqui no vídeo, debaixo do vídeo, e aí você vai deixar o seu e-mail. E aí ali vai passar todas as instruções para você desse congresso. Vai ser um divisor de águas para tua vida, você não pode perder. Eu vou estar ministrando nesse congresso. Você vai receber uma unção sobre a minha vida, através da minha vida. Você vai receber uma ativação. Eu creio que o Senhor vai restaurar o teu casamento nesse tempo. Eu creio que o Senhor vai restaurar a sua vida completa, curar as suas feridas. E lembrando que as vagas são limitadas, então você não pode perder. E eu aguardo vocês para esse tempo de congresso, que será um divisor de águas. E todas as instruções vão estar através do e-mail que vai ser enviado para você. Que Deus te abençoe. Lembrando que você precisa ser inscrito no canal para você receber os meus atendimentos. Lembrando que o atendimento é através do WhatsApp
Você precisa me seguir lá no Instagram. Que Deus te abençoe. Amo vocês, grata pelas inúmeras mensagens de carinho que vocês têm mandado pra mim. Obrigado pelo tanto de pra cá, que eu me sinto muito íntima de vocês. Amo vocês, tenho orado por vocês e eu creio que o Senhor ainda vai transformar a tua vida nesse ano de 2020. Um beijo, que Deus te abençoe.